tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez em ao teu encontro nesta quarta-feira, 16ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia fazendo a experiência do transcendente que te habita. Este Deus que nos acolhe, este Deus que nos ama, este Deus que nos quer como somos. Por isso, acolha este Deus, feche seus olhos e simplesmente preste atenção na sua respiração. Neste ato de inspirar e expirar. Encontre dentro de ti o estado da tua criança feliz. Encontre dentro de ti o estado do homem, da mulher yoga, desta mulher, deste homem sereno, em paz. Encontre dentro de ti a imagem, o estado do homem guerreiro, forte, vencedor. Encontre dentro de ti o estado do homem, da mulher equilibrista, que não cai, mas que simplesmente vive intensamente a vida. Meditemos o texto que hoje a igreja nos oferece, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 9, que diz: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus volta a Galileia. E ali faz o que mais sabe fazer: ensinar, estar junto das pessoas. Falar numa linguagem acessível, onde todos compreendiam. Jesus não fala nada que as pessoas não conheçam. Ele traz o conhecimento, a sua vivência, a sua mística, e faz com que esse seu conhecimento tão profundo, a sua experiência com o Pai, seja transmitido numa linguagem acessível, em que as pessoas são familiares. Conta-nos hoje Jesus essa história, também conhecida como a parábola do bom semeador. Costumo dizer que esta parábola nos revela, no mínimo, 4 tipos de identidades, ou 4 tipos de posturas que ao longo da vida nós assumimos.
E a primeira postura que Jesus revela hoje é a postura desta semente que cai à beira do caminho. É interessante perceber que aqui nós temos dois elementos que são corriqueiros nas quatro tipos de identidades que assumimos, que é a semente e o terreno, ou a falta deste terreno. Estas são comuns em todas as 4 identidades que nós assumimos. Sim, ao longo de nossa vida nós assumimos a identidade, e nesta identidade ela pode ter uma base, uma sustentação, ou não. É o que Jesus nos oferece nessa história de hoje. E a primeira semente, ela cai à beira do caminho. E ali de Jesus os pássaros vieram e logo comeram. Tantas vezes nós nos encantamos com a palavra de Deus, mas foi apenas um encanto. E logo nos envolvemos com outras realidades, nossa mente logo enche de pensamentos, e nós logo deixamos esta palavra e estamos levados para a enxurrada de pensamentos. Quem nunca viveu isto? A segunda identidade que também nós assumimos de vez em quando. Jesus diz que esta segunda semente cai em terra pedregosas. Ali diz o texto que não tinha muita terra. Por isso, a semente, quando nasce a planta, não tem como aprofundar a sua raiz. E assim, ela não vai ter como ter força, já que suas raízes são superficiais. Tantas vezes, nós falamos de Jesus, de Deus, de maneira superficial. Ou decoramos um capítulo, um versículo bíblico e achamos que já sabemos a Bíblia inteira. É perigoso quando nós simplesmente decoramos textos bíblicos e não buscamos fazer ligações, e não buscamos ver a base exegética, hermenêutica desse texto, deste versículo. Terceira identidade que às vezes nós assumimos na nossa vida. A semente cai no meio de espinhos. E a semente, quando nasce a planta, essa planta não se desenvolve, porque ela é sufocada pelos espinhos. Nesse mundo que nós vivemos hoje, somos sufocados por todos os lados. Informações de todos os naipes, que nos impede de focar, nos impede de ter uma direção linear. Estamos perdidos em informações por cima de informações. E assim, nós somos sufocados e perdemos o fio da meada. Jesus tinha clareza do mundo, do ambiente em que ele estava vivendo, e se vivesse hoje, estivesse conosco aqui o Jesus histórico, certamente ele contextualizaria essa terceira identidade com esse tipo de informação. Última identidade é aquela que nós almejamos, buscamos. Infelizmente, temos muito pouco desta quarta identidade. A semente que caiu em terra boa. Vejamos que ali tem os 2 elementos. O elemento da semente e o elemento da terra em abundância. Na primeira identidade tinha terreno, mas os pássaros vieram e comeram a semente. Na segunda e na terceira identidade não tinha terreno. E assim as plantas não se desenvolveram. A quarta identidade tem terreno. E ali essa planta, esta semente nasce, cheia de vida. A planta cresce, dá frutos. E todos ali são alimentados pelo fruto daquela árvore que cresce em abundância. Amados e amadas, o quanto nós nos conhecemos,
o quanto estamos dispostos a nos conhecer, a fazer esse movimento para dentro de nós. Pois ao longo da vida, nós estamos sempre voltados para fora e queremos encontrar as respostas sempre lá fora, no outro, nas coisas do mundo lá fora. É impossível encontrarmos as respostas de perguntas que são interiores e procurar respostas lá fora. As respostas das perguntas interiores são encontradas também no ambiente interior. Esta semana estou vivendo aqui numa viagem, fazendo um curso de uma semana de imersão neste mundo interior. O quanto é bom se conhecer. O quanto é bom perceber que ainda precisamos dar passos significativos. O quanto é bom se conhecer para poder se amar. Se dê esta oportunidade. Se permita se conhecer. Quando alguém te oferecer uma ferramenta de autoconhecimento, não despreze. Invista o que for possível. Vale a pena se conhecer. Não deixe chegar o dia da sua partida sem você tiver dado a você mesma, a você mesmo, a oportunidade de se autoconhecer, para que assim você volte ao Criador completo e não espedaçado, como muitos de nós voltaremos. Quando eu não me conheço, eu volto para Deus espedaçado, porque eu não me conheci, e quando eu me conheço, eu me reconstruo, eu dou sentido a esta vida que aqui estamos. Por isso, dê a você a oportunidade de se autoconhecer. O curso de Enneagrama que eu ofereço sempre é uma oportunidade única para você se conhecer, começar a abrir as brechas, as janelas do autoconhecimento. E quando você começa, se torna um vício saudável. Você não deixa mais. O Gildenor não consegue viver sem se autoconhecer, sem todos os anos fazer uma experiência desta que estou fazendo, de me reciclar e me acolher, me amar cada vez mais. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre